É com muito prazer e com grande satisfação que eu recebo você aqui em mais um Devocional 2024. Hoje nós estamos no livro de Jeremias, capítulo 9, 10, 11 e 12. E o que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você são os seguintes pontos. Se afaste de quem te contamina, abominando a idolatria, aliança quebrada e as suas consequências. Deus responde sobre nós e não sobre as orações. Você vai entender isso muito mais a partir deste momento. No capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 6, nós temos o seguinte ponto e ensinamento importante. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos, cada um, do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade, recusam conhecer-me, diz o Senhor. A postura de Jeremias nos ensina que não devemos ter prazer em sentar à roda dos escarnecedores. Você inclusive vê isso no livro de Salmos, capítulo 1. Isso não se chama isolamento, se chama resguardo. Não é se achar melhor que os outros. É saber que para ajudar os outros, não posso me contaminar. E muito menos aprovar o que Deus reprovou. No capítulo 9 ainda, no versículo 8 e 9, quando fala sobre as ameaças de ruína e exílio, diz: acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. E aí ele continua aqui nesta palavra, nos mostrando claramente que um versículo antes, lá no versículo 8, ele diz: flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com a boca falam cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. E aí, conforme nós lemos, vem o castigo deste comportamento. A falsidade é pior que a mentira. Claro, não é que a mentira seja menos pecado ou menos errado. Devemos ter a consciência de que somos de Deus. E em nossos lábios não pode haver engano, mentira e nem falsidade. Lá no capítulo 9 ainda, do versículo 12 ao versículo 16, a palavra de Deus ela diz assim: quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como se ensinaram os seus pais. Portanto,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-lo-eis entre nações que nem eles, nem seus pais conheceram. E enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Aqui, de forma clara e cristalina, vemos a razão do deserto existir dentro das pessoas. E isso se estendendo para a vida, o comportamento, a atitude, a postura de uma pessoa que está desagradando a Deus. E todos nós precisamos refletir nisso. No versículo 23 e 24, nós encontramos as seguintes palavras sobre conhecer a Deus constitui a glória do homem. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que forte, né? As pessoas correm em busca de conquistas, de coisas e ter o respeito das pessoas. Mas a glória do homem não está nisso. Se assim fosse, os multimilionários e celebridades seriam as pessoas mais felizes da face da terra. Mas não é o que vemos. Vemos pessoas infelizes, pessoas viciadas, pessoas depressivas, que não conseguem manter um relacionamento, muitos até sem convívio saudável com seus filhos, que não veem a hora de seus pais morrerem para se apropriar da herança. Sim, é muito triste. Mas tudo isso porque o foco não tem sido conhecer a Deus. Porque quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, então conseguimos enxergar a nossa condição e conseguimos colocar a nossa atenção naquilo que é válido, naquilo que acrescenta em nossas vidas. No capítulo 10, no versículo 5 ao versículo 8, quando fala sobre o contraste entre o Senhor e os ídolos, diz: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles, todos, se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Deus insiste durante toda a Escritura Sagrada a abominar a idolatria, pois é um pecado que aparentemente é inofensivo, pois, de certa forma, a pessoa está expressando uma fé, mas não entende que, segundo Deus, isso se chama prostituição espiritual. A cegueira espiritual é tamanha que a pessoa enxerga que está colocando a sua fé ou tendo medo de um objeto feito por mãos humanas, que você pega daqui e leva para lá. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Já no capítulo 11, no versículo 3, 11 e 14, nós vemos Deus
falando para Jeremias e estendendo ao povo sobre a aliança violada, que diz, versículo 3, ele diz assim: dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Aí lá no versículo 11 diz, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. E lá no versículo 14 diz, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Toda aliança quebrada traz suas consequências. Deus, que vê e sabe tudo, recusou atendê-los por Judá ter desobedecido às leis de Deus e desconsiderado os seus apelos por tanto tempo. Deus avisava que o juízo já estava por vir. Para todos os efeitos, estava perto, a caminho. Busque ser sensível à voz de Deus e aos sinais que Ele tem dado para que você consiga nortear a sua vida nele, na sua palavra. E para terminar, no capítulo 12, no versículo 5 e 6, vem a resposta de Deus. E é interessante que a resposta de Deus não se dá à oração de Jeremias, não se dá a Jeremias, mas se dá para Jeremias, sobre Jeremias. Preste atenção. Depois dele orar, Deus diz, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios, procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Quando lemos essa resposta de Deus a Jeremias, vemos que ele respondeu não à oração de Jeremias, mas sobre Jeremias. Esse é um profundo ensinamento. Às vezes Deus não responde às nossas orações. Ele responde sobre nós. O problema que Jeremias tinha com os ímpios nem podia comparar-se às aflições e às frustrações que iria enfrentar. Até mesmo a sua família se voltaria contra ele. Deus, portanto, tratou a necessidade primordial de Jeremias, que era ter força de caráter com paciência, fé e coragem. Isso era necessário para enfrentar as provações futuras. Mas Deus não desconsiderou de todo a queixa que ele fez. Posteriormente, ele deu a resposta satisfatória. E mais para frente, no capítulo 17, versículo 11 deste livro, nós vamos ler sobre isso. Se te ajudou o devocional de hoje, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, listas de transmissão, e não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Você é especial para Deus. Amanhã voltamos com mais do livro de Jeremias. Até lá!